Duas pessoas entram numa discussão com posições opostas. 40 minutos depois, uma delas venceu. A outra saiu da conversa humilhada, desacreditada, reduzida. O vencedor celebra internamente. O derrotado vai embora com raiva, mais convicto do que nunca de que estava certo, e agora com um motivo pessoal para nunca mudar de posição. A verdade nesse cenário não apareceu em lugar nenhum. Esse é o formato dominante do debate contemporâneo. Nas redes sociais, nos programas de televisão, nas mesas de jantar, nas reuniões de trabalho. O debate como combate, o argumento como arma, a vitória sobre o outro como substituto para a descoberta conjunta do que é verdadeiro. Os estoicos teriam reconhecido esse padrão imediatamente e teriam chamado pelo nome correto, não de debate, de erística, a arte de argumentar para vencer, não para descobrir. E a distinção entre erística e dialética genuína, entre argumentar para derrotar e argumentar para iluminar, é uma das mais importantes que qualquer pessoa que vive em comunidade com outros seres humanos pode fazer. Porque a forma como você argumenta revela o que você realmente quer da conversa. E o que você realmente quer da conversa revela o que você realmente quer do outro. O encontro ou a vitória, o entendimento ou a submissão. O fio que atravessa tudo. O fio condutor desse roteiro é este: o debate público genuíno não é uma competição, é uma colaboração disfarçada de oposição. Duas pessoas com posições diferentes, que se engajam honestamente, estão juntas, fazendo algo que nenhuma das duas consegue fazer sozinha. Testando ideias contra a resistência real do argumento contrário, encontrando os pontos cegos que só aparecem quando alguém de fora aponta, construindo entendimentos mais sólidos precisamente porque foram submetidos à fricção. Mas isso só funciona quando ambas as partes estão genuinamente interessadas na verdade, e não na validação do que já acreditam. Esse fio vai percorrer tudo o que vem a seguir. O que os estoicos entendiam por dialética, por que o ego transforma debates em batalhas, como argumentar sem hostilidade e o que fazer de forma concreta para transformar conversas difíceis em oportunidades reais de entendimento mútuo. Se isso ressoa, se você já saiu de uma discussão sentindo que algo foi perdido, que o ponto importante nunca foi realmente tocado, que a conversa produziu mais calor do que luz, continue. O que vem a seguir foi construído para esse reconhecimento. O que os estoicos entendiam por dialética, a arte do argumento e do diálogo, era, para os estoicos, muito mais do que uma técnica retórica. Era uma das três partes fundamentais da filosofia, ao lado da física e da ética. E o que os distinguia dos sofistas, os mestres da persuasão, que ensinavam a vencer argumentos independentemente de terem razão, era precisamente a orientação do processo. Os sofistas perguntavam: como convencer? Os estoicos perguntavam: como descobrir o que é verdadeiro? Essa diferença de orientação muda tudo. Quando o objetivo é convencer, você começa com uma conclusão e constrói o argumento para sustentá-la. Seleciona as evidências favoráveis, minimiza as contrárias. Usa a linguagem de forma estratégica para produzir o efeito desejado. O outro é um obstáculo a ser superado ou uma audiência a ser impressionada. Quando o objetivo é descobrir, você começa com uma questão e segue o argumento onde ele leva, mesmo que leve a um lugar que não esperava. Mesmo que revele que a posição inicial estava errada, mesmo que o processo exija a humildade de dizer "você tem razão", não havia pensado nisso. Os estoicos chamavam o primeiro processo de erística, o segundo de dialética genuína, e insistiam que apenas o segundo servia ao logos, a razão que busca a realidade em vez de fabricá-la. Crisipo, que era reconhecidamente o mais sistemático pensador lógico do estoicismo antigo, desenvolveu tratados inteiros sobre a estrutura do argumento válido. Não para ensinar as pessoas a parecerem ter razão,
mas para equipá-las a reconhecer quando realmente tinham. Essa distinção entre parecer ter razão e realmente tê-la era para ele uma das mais importantes que um ser racional podia fazer. Porque confundir as duas era uma das formas mais comuns e mais custosas de se afastar da verdade. Porque o ego transforma debates em batalhas para entender por que debates genuinamente produtivos são tão raros, é preciso entender o que acontece psicologicamente quando alguém sente que sua posição está sendo desafiada. Os estoicos não tinham o vocabulário da psicologia moderna, mas descreviam o processo com uma precisão que a neurociência contemporânea confirmaria séculos depois. Quando uma crença é desafiada, o ego, o sentido de identidade construído em torno das crenças que se possui, percebe isso como ameaça. Não como ameaça à crença, mas como ameaça ao self. A sensação não é, talvez eu esteja errado sobre isso. A sensação é, estou sendo atacado. E quando a sensação é de ataque, a resposta é defensiva, não intelectual, defensiva. O objetivo muda instantaneamente de descobrir a verdade para proteger a posição. As evidências contrárias são descartadas não porque foram examinadas e encontradas insuficientes, mas porque chegaram como projéteis e foram tratadas como tal. Os estoicos chamavam essa fusão entre a identidade e as crenças de um dos erros mais fundamentais que um ser racional podia cometer. Porque a crença não é você. É o que você pensa sobre uma questão específica no momento presente, com base nas informações e no raciocínio disponíveis. E se a crença não é você, mudar de crença não é perder, é aprender. É o comportamento mais racional possível diante de novas evidências. Epicteto era direto sobre isso. A pessoa que se ofende quando sua posição é criticada está revelando que identificou sua posição com sua pessoa. E isso é um erro de categorias que tem consequências práticas sérias, porque torna o aprendizado impossível e o debate genuíno impraticável. Enquanto a posição for parte da identidade, qualquer argumento contrário será percebido como ataque pessoal. E ninguém aprende nada num estado de defesa. Sêneca e a arte de ouvir o adversário Sêneca tinha uma prática específica que descrevia em suas cartas e que vai diretamente ao coração do que distingue o debate produtivo do combate estéril. Antes de responder a um argumento contrário, ele buscava, deliberadamente, com esforço consciente, a versão mais forte possível desse argumento. Não a versão fraca que seria fácil refutar. Não o homem de palha que poderia ser derrubado com facilidade. A versão mais robusta, mais inteligente, mais bem sustentada do ponto de vista que pretendia contestar. Isso que a tradição filosófica posterior chamaria de princípio da caridade argumentativa, o hábito de interpretar o argumento alheio na sua versão mais forte antes de respondê-lo, era para Sêneca uma prática de honestidade intelectual. Porque refutar a versão fraca do argumento adversário é fácil e inútil. É fácil porque o homem de palha não resiste. É inútil porque o adversário, ao ver sua posição deformada e derrubada, não aprende nada e não muda nada. Apenas fica mais convicto de que o outro não entendeu ou não quis entender. Mas quando você primeiro articula a posição contrária na sua forma mais forte, quando demonstra que a entendeu melhor do que o próprio adversário conseguiu expressar, duas coisas acontecem. A primeira é que você descobre onde seu próprio argumento precisa ser mais robusto. Os pontos em que a versão forte do argumento contrário resiste à sua resposta são os pontos onde seu entendimento ainda é incompleto. Isso é informação valiosa. Informação que você não teria encontrado se tivesse se contentado com a versão fraca. A segunda é que o adversário, ao ver sua posição tratada com respeito intelectual genuíno, ao perceber que foi entendido e não apenas combatido, fica mais aberto ao que vem a seguir. A defesa baixa.
o debate se torna possível. Sêneca descrevia esse processo não como estratégia retórica para parecer magnânimo, mas como a forma mais eficiente de chegar à verdade em conjunto, quando a verdade é realmente o que se busca. Marco Aurélio e o adversário como professor. Há uma passagem nas Meditações que revela algo profundo sobre como Marco Aurélio entendia o desacordo intelectual e que vai na direção oposta de tudo que a cultura do debate contemporâneo valoriza. Ele escrevia sobre a necessidade de ser corrigido, não tolerada, necessária. A pessoa que corrige, que aponta o erro, que apresenta a perspectiva que o imperador não havia considerado, não era um obstáculo ou um inimigo. Era um benefício. Essa posição, que um dos homens mais poderosos do mundo antigo expressava em notas privadas que nunca foram destinadas ao olho humano, é extraordinariamente rara, porque a posição mais comum, especialmente entre pessoas com poder ou status, é exatamente a inversa. A pessoa que discorda é percebida como ameaça. A correção é recebida como ataque. O erro, quando apontado, gera defesa antes de gerar aprendizado. Marco Aurélio sabia disso sobre si mesmo e se cobrava constantemente por não cair nessa armadilha. Não porque fosse naturalmente humilde, num sentido passivo, mas porque havia entendido algo muito concreto. A pessoa que não pode ser corrigida, não pode aprender. E a pessoa que não pode aprender vai cometer repetidamente os mesmos erros, com consequências progressivamente maiores. Para um imperador cujos erros tinham consequências para milhões de pessoas, isso não era filosofia abstrata, era gestão de risco. Mas se aplica igualmente a qualquer pessoa cuja posição ou crença errada tem consequências. Para si, para os que estão ao redor, para as decisões que toma. A pergunta que Marco Aurélio sugeria era: quando alguém discorda de mim, meu primeiro impulso é entender por quê, ou é defender por que estou certo. Esse impulso inicial, que acontece antes de qualquer deliberação consciente, é um dos mais reveladores indicadores do estado real da relação com o próprio aprendizado. A hostilidade, que encerra a conversa. Existe uma forma específica de falha no debate público que os estoicos identificariam de imediato e que a cultura contemporânea normalizou a ponto de torná-la quase invisível: a substituição do argumento pelo ataque pessoal. Quando o argumento é forte, você responde ao argumento. Quando o argumento é fraco, ou quando você não tem resposta, você ataca quem o faz. Ataca a credencial, ataca a motivação, ataca a afiliação, ataca o passado, o caráter, a consistência histórica, a suposta agenda oculta. Qualquer coisa que desvie a atenção do argumento específico que não foi possível refutar. Os lógicos chamam isso de ad hominem, o ataque direcionado à pessoa, em vez de ao argumento. Os estoicos o reconheceriam como uma violação da dialética genuína e, mais do que isso, como uma confissão velada de que o argumento real não tem resposta disponível. Mas há uma forma mais sutil de hostilidade que encerra a conversa sem ser reconhecida como tal, e que talvez seja mais prevalente do que o ataque aberto. É o tom, a condescendência velada, a paciência excessivamente demonstrativa de quem está tentando explicar algo óbvio para alguém que ainda não entendeu. O sorriso que diz que o argumento foi ouvido, mas não levado a sério. A linguagem que trata o interlocutor como caso a ser resolvido, não como inteligência a ser respeitada. Epicteto era específico sobre isso. A forma como você diz algo comunica, muitas vezes, com mais força do que o conteúdo, o que você realmente pensa de quem está ouvindo. E a pessoa que sente que não está sendo tratada como igual, que o debate é assimétrico, que uma das partes está argumentando e a outra está se dignando a responder, fecha-se. Não por fraqueza, por inteligência social básica. O debate que encerra pela hostilidade não produziu nada. As posições ficaram onde estavam. O entendimento mútuo não avançou.
e ambas as partes saem com a convicção reforçada de que o outro não estava disposto a um encontro real, o que, nesse caso, pode até ser verdade. A verdade que habita o desconforto da discordância. Há algo que os estoicos sabiam sobre a natureza da verdade que o debate contemporâneo frequentemente ignora. A verdade raramente pertence inteiramente a um dos lados. Essa afirmação não é relativismo, não é a ideia de que toda posição é igualmente válida ou que não há diferença entre argumento bem fundamentado e argumento sem sustentação. É algo mais preciso e mais útil. É o reconhecimento de que a maioria das questões genuinamente complexas, questões sobre política, sobre ética, sobre como organizar a vida social, sobre o que é justo em situações concretas, não tem uma resposta que um lado possui inteiramente e o outro ignora completamente. Há quase sempre um ponto legítimo enterrado em cada posição, mesmo nas posições com que se discorda mais radicalmente. E o debate que não consegue encontrar esse ponto não está operando no nível de clareza que o tema exige. Marco Aurélio voltava a isso repetidamente. A pessoa com quem discordo sabe algo que ainda não sei. Pode ser pouco, pode estar embrulhado em argumentação que não resiste ao exame. Mas se há uma inteligência funcionando do outro lado, e geralmente há algo ali que merece ser encontrado antes de ser descartado. Encontrar esse ponto, nomeá-lo, reconhecê-lo explicitamente antes de apresentar a posição contrária, não é capitulação. É a precondição para que o outro esteja disposto a ouvir o que vem a seguir. Porque a pessoa que sentiu que sua posição foi compreendida genuinamente, não estrategicamente, antes de ser contestada, está numa disposição completamente diferente para o debate. A defesa baixou. O ego não está mais em modo de proteção. E nesse estado, o argumento pode ser ouvido como argumento, não como ataque a ser repelido. O problema das redes sociais e o debate fragmentado. Existe um ambiente específico que o estoicismo não conheceu, mas que teria análise precisa sobre o debate nas redes sociais. O formato das redes sociais é, estruturalmente, hostil ao debate genuíno, e não por acidente, por design. A brevidade forçada elimina a nuance. A visibilidade pública de cada interação ativa o ego, de forma que uma conversa privada não ativa. Porque agora há audiência, e a audiência muda o objetivo da conversa de descoberta para performance. O algoritmo que amplifica a raiva e a indignação garante que os posts mais hostis recebam mais distribuição. E a arquitetura de tribos, onde cada pessoa existe numa câmara de eco de confirmações, garante que o argumento contrário chegue não como perspectiva legítima, mas como invasão territorial. Nesse ambiente, o debate genuíno é estruturalmente impossível. Não porque as pessoas sejam incapazes de pensar bem, mas porque o ambiente pune o pensamento bem feito e recompensa a performance de certeza. Os estoicos teriam chamado esse ambiente de um obstáculo ao logos, não insurmontável, mas que exige consciência explícita para ser navegado sem perda de clareza. E a consciência que exige é específica. Quando você está num debate nas redes sociais, a pergunta mais honesta que pode fazer é: estou tentando entender ou estou tentando performar? Estou buscando a verdade ou estou buscando os aplausos da minha tribo? Não há resposta errada necessariamente. Há usos diferentes do tempo e da energia. Mas confundir os dois, acreditando que está engajado num debate genuíno, quando na verdade está numa performance de convicção, é exatamente o tipo de ilusão que o logos estoico existe para dissipar. Como argumentar sem hostilidade. A prática concreta. Toda a reflexão anterior é valiosa apenas se chegar ao nível do que se faz de forma concreta numa conversa difícil. E os estoicos sempre exigiam essa aterrissagem.
O primeiro movimento é interno e acontece antes da conversa começar. Verificar a própria motivação. O que realmente se quer desse debate? Convencer? Entender? Ser validado? Descobrir se está certo? Dependendo da resposta honesta, a conversa vai precisar de estratégias diferentes. E, em alguns casos, pode não ser o momento certo para o debate. O segundo movimento é a escuta real, não a escuta que aguarda a pausa para inserir o próximo argumento, mas a escuta que genuinamente processa o que está sendo dito antes de formular resposta. Isso exige o hábito de deixar o interlocutor terminar completamente antes de começar a responder. E, quando necessário, de resumir o que foi dito antes de contestar, para verificar se foi entendido corretamente. O terceiro movimento é o reconhecimento explícito do que é legítimo na posição contrária. Antes de apresentar a contestação, nomear o ponto com que concorda ou o aspecto do argumento adversário que tem valor real. Isso não é fraqueza retórica, é honestidade intelectual e muda o estado da conversa de combate para a colaboração. O quarto movimento é a distinção entre o argumento e a pessoa. Contestar a ideia com toda a força disponível, mas sem deixar que a contestação da ideia se torne, em tom ou em conteúdo, uma avaliação da inteligência, do caráter ou da motivação de quem a sustenta. A ideia pode estar errada sem que a pessoa que a sustenta seja estúpida, má ou desonesta. E o quinto movimento, talvez o mais raro e o mais valioso, é a disposição explícita de mudar de posição. De dizer, em palavras diretas, isso que você disse muda o que eu pensava. Preciso reconsiderar. Não como performance de humildade, mas como o comportamento mais racional possível diante de um argumento que resiste ao exame. Esse quinto movimento transforma o debate. Não apenas para quem o faz, mas para o interlocutor que percebe que está numa conversa real, não numa batalha onde as posições estão fixadas antes do primeiro argumento ser trocado. O debate como prática de virtuosidade. Os estoicos tinham uma compreensão de virtude que diferia do senso comum em um aspecto fundamental. Virtude não era um estado fixo que se alcançava. Era uma prática contínua que se exercia ou se negligenciava em cada situação específica. O debate público era, para eles, um dos campos mais ricos de exercício de múltiplas virtudes simultaneamente. A coragem, que pedia dizer o que era verdadeiro, mesmo quando era inconveniente. A temperança, que pedia controlar o impulso de atacar quando o ego estava ativado. A justiça, que exigia tratar o interlocutor como um ser racional com dignidade igual à própria. E a sabedoria, que distinguia o argumento que merecia contestação do que merecia reconhecimento. Nenhuma conversa difícil vai exercer todas essas virtudes perfeitamente. O estoicismo nunca prometeu perfeição, prometeu direção. E a direção do debate genuíno aponta sempre para mais verdade e menos vitória, para mais entendimento e menos derrota, para mais encontro e menos combate. Cada conversa difícil é uma oportunidade de praticar. Cada momento em que o ego pede ataque e a razão pede escuta é um ponto de escolha. Cada argumento contrário que é recebido como possível informação, em vez de ameaça a ser repelida, é um exercício do logos, aplicado ao domínio mais humano que existe, o encontro entre duas mentes que discordam. O que resta quando a conversa termina? Há um teste simples para avaliar se um debate foi genuíno ou apenas combate, o que cada parte carrega quando a conversa termina. Num combate, o vencedor carrega satisfação. O perdedor carrega raiva e a determinação reforçada de que estava certo. A verdade não foi encontrada por nenhum dos dois, apenas o status relativo foi rearranjo. Num debate genuíno, ambas as partes carregam algo diferente do que trouxeram. Talvez uma perspectiva que não tinham considerado. Talvez a percepção de que o próprio argumento tem um ponto fraco que precisa ser desenvolvido.
Talvez a confirmação mais sólida de uma posição que passou pelo teste do argumento mais forte que encontrou. E talvez, na melhor versão possível, as duas partes saíam com uma verdade que nenhuma das duas possuía completamente antes, mas que foi construída pelo atrito real entre dois modos de pensar que se respeitaram suficientemente para se encontrar de verdade. Isso é o que os estoicos chamavam de dialética, não uma técnica. Uma prática de respeito mútuo pela razão humana, a razão do outro e a própria, que torna possível o que o combate sempre torna impossível. Descobrir, juntos, algo que nenhum dos dois conseguiria descobrir sozinho. Isso começa com uma escolha pequena e repetida. A escolha de entrar numa conversa difícil querendo a verdade, e não a vitória sobre quem a trouxe. Essa escolha está disponível na próxima conversa, e na próxima, e em cada uma depois disso.